Fala aí, meus amigos, belezinha? Vamos que vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, domingão com notícias e informações do São Paulo para vocês, mas nesse vídeo eu vou pontuar com vocês um pouco uma situação de um torcedor do Palmeiras, onde ele teve uma atitude assim nojenta, uma atitude lamentável. A gente pode pegar, né, esse exemplo que eu vou trazer para vocês e meio que direcionar isso aqui para o São Paulo e também para outras torcidas também, tá? Porque isso não representa, na minha visão, a torcida do Palmeiras, esse tipo de atitude. Assim como algumas atitudes que um torcedor aleatório acaba cometendo com tipo de argumento, de opinião, também não representa a torcida do São Paulo e outros clubes também, do qual esse torcedor, né, que na verdade não é um torcedor, né, acaba cometendo em alguns casos assim. Talvez você está meio bugado, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui nesse vídeo. Então segura aí, tá? Vamos comentar um pouquinho também sobre algumas informações do São Paulo. Informações bem rápidas, porque não surgiram muitas coisas hoje, mas ficamos um pouco bravos com a molecada hoje que estava vencendo o Sub-20 por 3-0 a grande final do Paulistão. E conseguiram tomar um empate e depois perdemos nas penalidades, né? 2 gols do Luca e um gol do Igor Felisberto, um golaço. Infelizmente, São Paulo não conseguiu manter, não conseguiu segurar o resultado e infelizmente perdemos um título que estava praticamente nas mãos. Muitas pessoas criticando ali o Barcelos, que cometeu erros, né, ali em algumas escolhas e tal. De fato, né, é uma derrota que acaba que marca bastante. Pô, 3-0, tomar um empate e acabar perdendo os pênaltis, de fato, marca bastante. Mas a própria diretoria do São Paulo já disse que o objetivo da base não é ser campeão, não é conquistar títulos, e sim revelar jogadores, né? Então a própria diretoria do São Paulo não fica assim muito com essa ambição de ser campeão, mas a forma que foi, de fato, revolta bastante o torcedor, tá? Mas enfim, rapaziada, vamos lá. E tomara que o Crespo olhe um pouco para os nossos moleques aí, né? O Felisberto, principalmente, também o nosso querido aí, Luca, que marcou 2 gols. É um jogador que a gente pode talvez criar uma expectativa na próxima temporada. Sobe o likezão pra gente, é muito importante. Se você ainda não subiu o likezão, e se inscreva também no nosso canal, que ajuda muito no nosso crescimento. É muito importante o seu apoio. Você não tem noção o quanto ajuda o nosso trabalho. Se possível, também dá aquela hypada no vídeo, que vai ser muito legal, rapaziada. Conto muito com a força de vocês, tá? Bom, o São Paulo soltou um novo boletim referente ao Oscar. O jogador recebeu alta neste domingo do hospital. Vai ficar de repouso em casa, se recuperando em casa alguns dias, tá? E ainda não tem uma definição se ele vai jogar ainda, se vai se aposentar. Ainda não tem. O próprio Oscar talvez vai tirar esses dias para pensar direitinho o que ele tem para o restante da sua carreira, tá? Então, uma boa notícia, a alta do Oscar, né, pessoal? Uma excelente notícia nesse domingão. E o Globo Esporte fez um levantamento de jogadores do São Paulo que não passaram pelo departamento médico nessa temporada. E a lista é bem curtinha, olha só: Rafael, Sabino, Patrick Lanza. O Patrick Lanza acho que passou em algum momento, hein, mano? O Globo Esporte colocou o Patrick Lanza aqui, que ele não passou pelo DM, mas se eu não tiver enganado, ou foi ano passado, não lembro, agora deu uma dúvida aqui, mas o Patrick Lanza está aqui na lista. Mailton, Negruti, Bobadilha, Tapia, Luciano e Rigoni. O Luciano, do jeito que estão as coisas, não é gorano nem nada, né? A gente até bate aqui na madeira, porque a gente não torce para que isso aconteça, mas olho nele, porque o Luciano já tem uma idade já chegando e tal, ele já chegou a ter um certo histórico de lesões durante o seu início aqui no São Paulo, né? E depois ele melhorou bastante, hoje praticamente não se machuca, graças a Deus. Mas olhando um pouco a situação do Oscar, Lucas, Wendel, tem uma atenção também especial no Luciano para que ele não volte a ter esse tipo de problema que já faz um tempo que ele não tem, ainda bem, tá? Então, uma lista curta, né? O Tapia chegou há pouco tempo, o Mailton também, não dá muito para considerar esses dois, porque chegaram agora, e o Rigoni também, né? Mas, ó, só para vocês verem, do elenco atual, mais de 70% da equipe foi desfalque em algum momento da temporada. Olha só, hein, rapaziada. Bom, sobre o treinamento de hoje, o Pablo Maia, ele segue aí
uma projeção de reintegração ao elenco após sofrer a lesão tendínea no pé direito, tá? Então ele participou hoje no domingo de todas as atividades e deve ser relacionado para a partida contra o Corinthians na quinta-feira, assim como o Rodriguinho também, que se recuperou e pode ser reforço para o Hernan Crespo no próximo duelo do São Paulo, tá? Rapaziada, rapidinho, antes de entrar no assunto aqui do torcedor do Palmeiras, recadinho da Mais Ágil para você que precisa antecipar uma grana. Para você que é trabalhador, tem agora o empréstimo CLT. Uma empresa séria, a Mais Ágil, parceira aqui do Teclas há mais de 3 anos, já ajudou muita gente e certamente vai te ajudar nessa também. Contato na tela e o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. E aproveitando, eu vou deixar também link de promoções de camisas do São Paulo aqui na descrição do vídeo. Ainda tá rolando algumas promoções, tá, rapaziada? Camisa por R$170, a camisa do São Paulo listrada, aquela preta nova, a camisa 3 por 240 mais ou menos, tudo aqui na descrição para vocês, tá? Bom, o que aconteceu, Teclas, com esse torcedor do Palmeiras que a gente precisa comentar um pouquinho aqui, rapaziada? Tá aqui na tela, tá? É esse torcedor aqui, ó, do perfil Chato Palestra. O nome meio que já fala, né? Chato, né? Já meio que fala muita coisa. O que ele acabou comentando lá no X? A única maneira do Palmeiras ser campeão da Libertadores é ter o mesmo destino que a Chapecoense teve. Título póstumo. Olha o que esse cara acabou comentando, um negócio assim nojento, é bizarro. Cara, é bizarro um torcedor meio que desejar, por mais que em alguns comentários ele acabou respondendo isso ali no post, que não estava querendo dizer isso, que estava desejando e tal. Cara, isso não se fala nunca, rapaziada. Não se fala nunca. Isso é uma atitude desprezível, uma atitude nojenta de um torcedor, cara. E não é porque é do Palmeiras. Isso pode ser também torcedor de outros times. Por quê? Eu vi torcedores do próprio São Paulo, nosso time, ficar feliz com o problema do coração do Oscar. Eu vi pessoas comemorando, pô, a gente não vai precisar mais pagar os 3 milhões pro cara, graças a Deus. Pô, cara, bizarro, mano. Bizarro. Então, essa atitude aqui, ela não representa o torcedor do Palmeiras. Não dá para vincular a torcida do Palmeiras com uma opinião ridícula, nojenta, aleatória de um torcedor. Você não pode manchar uma torcida no geral por conta de uma pessoa que tem um comentário nojento desse aqui, tá? O próprio X acabou colocando, né? Os leitores adicionaram o contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. O ator do post infeliz possui uma conta verificada, monetizar conteúdo relacionado a tragédias fere as regras da plataforma. Então, pelo menos aqui, o X tomou uma atitude contra o perfil desse cara aí, né? E pelo que eu puxei aqui também, já nem tem mais essa conta dele lá no X. E ele meio que acabou ironizando, ele concordando com a opinião dele, que é bizarra, rapaziada. Tá aí uma outra print que ele faz a seguinte opinião, entre aspas, né? Ai, isso não tem graça, tipo, ironizando as pessoas que respondem ele que não tem graça esse tipo de piada, esse tipo de colocação. E isso aqui não é piada, né, gente? Isso aqui é uma atitude lamentável, tá? E tá assim, ó, não é pra ter porque não é piada. Trata-se de uma chance entre 4.605 ali. Possibilidades de vencer o confronto contra o Flamengo. Seria doloroso, mas é um dado factual. O Palmeiras é incapaz. Referência, Vingadores Ultimato. Então, para você ver que o cara parece que ele não tem acompanhado também o Palmeiras atual aí, né? Que vem conseguindo algumas reviravoltas e tal. Consegue reverter resultados impossíveis. A própria Libertadores foi assim. E, cara, é lamentável você ver esse tipo de atitude de um ser humano, cara. Isso aqui eu nem comento por conta de ser rival, tá? Porque, igual eu disse para vocês, lamentavelmente, eu vi torcedor do São Paulo desejando o problema do Oscar, gente. Cara, isso não é futebol, rapaziada. Futebol é outra coisa. Tem a rivalidade, a zoeira que você faz. Eu zoo bastante em alguns momentos. Dou uma sacaneada, às vezes, com o Abel Ferreira, que ele é chorão e tal. Isso é o legal do futebol.
Mas, pô, o próprio torcedor do Palmeiras, que vive um momento excelente, maravilhoso, tem uma atitude ridícula a esse ponto, cara. Mas repito, cara, isso não reflete a toda a torcida do Palmeiras, porque algumas pessoas até acharam legal o post do cara, que você vê que, cara, essa rede é um esgoto, o X. É um esgoto. É um esgoto. É ridículo isso. É ridículo. Então, rapaziada, é porque algumas pessoas, né, eu vi até alguns posts e tal, eu até acabei retweetando, até escrevi errado, né? Eu acabei colocando, pô, esses caras são ridículos, mais ou menos assim, num post que eu acabei comentando sobre isso. Só que eu escrevi, né, tipo, errado no caso. Era para dizer, pô, esse cara é ridículo. Não é para generalizar a torcida, porque a torcida não tem culpa de ter um cara babaca nesse ponto. Não tem culpa. Assim como nós, São Paulinos, não temos culpa de ver torcedores desejar o mal do Oscar. Tá? Então, infelizmente, existe isso da torcida do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo. Infelizmente, existe esse nível de torcedor em cada torcida. Então, não dá para você, e não pode ser feito isso, você pegar uma atitude dessa e vincular com a torcida no geral do Palmeiras, tá, rapaziada? Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam. Cara, é até triste ver isso, né, mano? Igual eu falei, o Palmeiras vive um momento da hora, os caras ganhando títulos, chegando em finais. Pô, eu queria estar nesse momento do Palmeiras, como São Paulino, de ver nosso time em mais uma final, mais uma decisão. Pô, eu estaria hoje ansioso. Hoje estaria abrindo uma live para falar do São Paulo, do próximo confronto. E hoje a gente tem que ver o RB Bragantino passar a gente no Brasileiro. Cara, é triste, mas é isso aí. É o meu ponto de vista, quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Esse é o vídeo, valeu, tamo junto, é nóis!